Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Problemas Atuais em Bioética para o P8 Noite de Enfermagem. Pessoal, vocês concordam com a gravação e posterior divulgação no meu canal do YouTube esta aula, para que depois vocês possam rever, ou aqueles colegas que não puderam assistir no ao vivo poder assistir, vocês concordam? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professora. Ótimo. Então, gente, como eu estava falando, né, antes de começar a gravação, na aula passada a gente fez uma pequena viagem, né, na história da bioética e hoje estaremos dando continuidade a esta viagem, onde a gente vai estar falando ainda sobre alguns momentos históricos, infelizmente, trágicos que marcaram aí a história da humanidade, como atrocidades que foram feitas, né, em alguns desses períodos que a gente está sinalizando, certo? Então, na aula passada, a gente parou nessa imagem, né, onde eu falei de Mengele. Se der tempo, eu passo um videozinho sobre ele, sobre a história dele. Eu acho que eu não falei na aula passada, mas Mengele, ele após a guerra, ele nunca foi punido, né? Ele nunca foi preso, assim como a maioria dos casos que a gente vai falar aqui. Então, ele, com o final da guerra, né, por ele ser uma pessoa do nazista, né, a favor de Hitler, e por ter feito tantas atrocidades, então, ele foi procurado pela polícia, né, ele ia ser preso, só que ele fugiu. E aonde que ele veio parar? Adivinhem só. Aqui no Brasil. Brasil, onde aceita qualquer ceboseira. O país da impunidade, né? Já era desde aquela época. Então, ele viajou para outros países, viajou para a Argentina, mas veio, né, e ficou aqui no Brasil até sua morte, quando ele morreu de um ataque cardíaco na praia, em Bertioga. Então, uma pessoa que cometeu tantos assassinatos, né, tantas atrocidades, morrer livre, leve e solto, né, como se nunca tivesse cometido nenhum crime, né? Que pena. E nós, né, pessoas honestas, trabalhadoras, batalhadoras, lutadoras até o limite, para poder ter pelo menos um pouco de dignidade a feira no final do mês, a gente vive aí uma sentença, né, de vivermos num país onde, infelizmente, a população é deixada de lado. Mas vamos para os fatos históricos, né, e não comentar sobre a atualidade, se bem que em algumas situações a gente vai precisar fazer esse comparativo, né, porque muitas das coisas que a gente viu nessa época, principalmente da Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, com o fascismo também, né, com a ditadura militar, em muitos pontos estão sendo trazidos de volta para a nossa sociedade, e algumas pessoas aplaudindo, né, torturadores, assassinos, e achando isso a coisa mais correta, né, do mundo, infelizmente. Em países sérios, pessoas que tratam qualquer coisa... Oi, boa noite, Márcia. A semana passada eu não consegui entrar na sua aula, viu? Certo, mas você assistiu a gravação? Assisti, sim. Então, ok. Sim, então, com essa questão, né, de alguns países, eles condenam completamente qualquer coisa que seja trazida como uma apologia ao nazismo. Teve até um Big Brother aí de algum país europeu, não sei exatamente qual foi agora, não lembro, que ele fez uma saudação nazista, né? Aquela saudação assim. E ele simplesmente foi eliminado do Big Brother. Né? Mais do que correto, porque uma pessoa que está numa rede nacional, né? Como aqui no Brasil, né? Que tem a Globo, que tem o nosso Big Brother Brasil, lá também tem lá o Big Brother deles.
E fazendo uma apologia a isso pode trazer outras pessoas, né, a quererem achar que isso é bom, né, que o nazismo foi algo positivo, e não foi. A gente vê aí os milhões de pessoas que morreram, né, graças a essa guerra, tantas pessoas que foram torturadas de todos os tipos inimagináveis para uma mente sã, né, que aconteceu lá na época. E aqui, né, infelizmente no Brasil, a gente tem ministros, né, presidente, que fazem apologia, inclusive falando frases, né, trazendo conotações da época, onde quem não conhece um pouco aplaude e acha o máximo, né? Mas foram palavras ditas naquela época e que a gente viu o resultado e que então querem trazer aqui para o Brasil. Mas vamos lá. Esta foto aqui, a gente retrata o quê? Para as pessoas, né, família dos militares, né, lá do exército alemão, dos nazistas que estavam nesses campos de concentração, era algo divertido, né, levar a família para passear e conhecer o que era desenvolvido lá, por exemplo, as crianças, o pessoal colocando câmera de gás numa criança, como se fosse um passeio, né? Algo assim bem legal, né? Divertido, mas, né? Enquanto isso, olha o tanto de atrocidades que eram feitas. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o que ficou conhecido como Tribunal de Nuremberg. Ele durou de 1945 até 46. 1945 foi quando acabou a Segunda Guerra Mundial, tá? E esse tribunal, ele condenou os principais oficiais nazistas responsáveis pelos experimentos em seres humanos. Aí deixou clara a necessidade de regularizar as pesquisas científicas, dando origem ao Código de Nuremberg. Até existe um filme, né, chamado Julgamento de Nuremberg, que retrata esta situação que aconteceu neste tribunal, tá? Eu gosto de trazer, né, quando possível, assim, citar alguns filmes que tratam da realidade, porque eu acho que fica até, lógico, tirando a parte hollywoodiana, né, a parte de exagero e tal, mas a gente consegue perceber um pouco, né, do que poderia estar sendo acontecendo naqueles momentos ali de histórias que realmente ocorreram na nossa existência, né? Então, quem tiver interesse, né? Não pesquisei, não sei se tem Netflix, Globoplay, essas coisas. Eu posso até pesquisar e avisar para vocês, tá? Qualquer coisa eu mando o link também. Como é o nome, professora? Tá aqui, ó, o Julgamento de Nuremberg. Olha agora na Netflix, não. Certo, então olhem aí enquanto eu estou dando aula, e vocês já vão avisando. Professora, licença. Oi, pode falar. A senhora falando aí nas cenas, tem um filme também bem parecido, não sei se a senhora já ouviu falar, é A Vida é Bela, A Vida é Bela. Fala muito, mais ou menos aí o que a senhora está explicando. Eu já ouvi falar, mas eu acho que eu não assisti. Não lembro de ter bem assistido triste. assim, pelo nome. Então, só que esses filmes que eu estou falando são pontuais exatamente das situações que eu estou retratando aqui na aula. O exemplo que a gente falou na aula passada, que eu vou passar para vocês, que é Cobaias, né, Miserables Boys, que retrata a questão da sífilis, né, lá nos Estados Unidos, no Alabama, que foi justamente a experiência que foi feita com pessoas sem que elas soubessem que estavam fazendo parte de uma experiência, né, e durou 40 anos a história, essas pessoas sofrendo com a doença e achando que estavam sendo tratadas e, na verdade, servindo de cobaias para o governo americano. Este, né, outro filme que retrata... Eles aplicavam vitaminas, não era, professora? Isso, eles ficavam simulando, né, porque, querendo ou não, de início, eles iam melhorar, sim, sua saúde, né, porque estava dando vitaminas, estavam dando outros complementos ali que normalmente eles não tomariam,
né? Porque muitos eram quase como situação de escravo na época. Eles trabalhavam, não era escravidão, mas o que ganhavam era muito pouco, né? E por serem pessoas negras, ainda existia um problema muito grande, né, de preconceito. Se tem hoje, imagine naquela época. Oi, Wesley, pode falar. Fazer a experiência, né? Para saber se nos negros o desenvolvimento Isso era da doença diferente do que nos diferente. brancos. Uhum. Oi, Wesley. Ô, professora, existe até um filme que é retratado de uma mulher que eu já procurei várias vezes e não achei mais, que é Olga Bernardi, um negócio assim, que ela é colocada dentro da câmara de gás também. Não, tem o filme Olga, é o brasileiro, que é com Camila Morgado. É, que ela fala, tem uma frase dela que é bem marcante. Eu não sei se é verdade ou se é ficção. Uhum. Não, o filme ele retrata a história da época da ditadura. Ele não é Segunda Guerra Mundial, é a ditadura aqui no Brasil. E tem Carlos Prestes, né? Tem outros nomes assim que marcaram a história, certo? Eu até tenho esse filme Olga. Eu não... Ah, não, tenho não. Eu lembro que eu tinha pedido de Amigo Secreto na época. Era ele ou outro filme, aí me deram A outro filme. lista de Schindler é também na época da ditadura Não, não, do nazismo. A lista de do Schindler é a época do nazismo. Os campos de concentração. Eu nunca assisti a lista de Schindler, mas é um dos que eu quero ver, assim, num período próximo. Eu sei que ele é bem pesado, professora. Uhum. Pesado, viu? Mas tem um Eu outro. já assisti esse filme, é bem complicado, é bem pesado, assim. Tem um outro que eu vou falar aqui que é muito mais pesado, tá? E aí só assistam realmente quem tiver estômago, certo? Eu vou falar daqui a pouco dele. Eu não assisti a lista de Schindler por falta de tempo mesmo. A gente, quando vai assistir um filme, acaba esquecendo, né? Tem tantas variações ali de gêneros de tudo que aí, quando você quer assistir um nome específico, você acaba esquecendo. Então, mas vamos voltando aqui para o tribunal. Então, no tribunal de Nuremberg, ele foi um tribunal específico para julgar, né, aquelas pessoas que estavam envolvidas com experiências que foram realizadas com pessoas, não só pessoas que também tiveram animais, né, mas que foram realizadas experiências naquele período da Segunda Guerra. Né? Então, experiências, como eu falei, de todos os tipos que comprometiam a vida, né? E até matavam as pessoas, né? De todas as formas inimagináveis. E aí esse tribunal, ele estava sendo responsável para justamente condenar as pessoas que estavam envolvidas nisso. E uma questão interessante é que, como não existia, né, tão atuante a questão da ética, da bioética na época, existia assim, se falava, mas não como a gente tem hoje, né, acordos internacionais, tudo ainda não era o que a gente conhece como a bioética de hoje. E aí, qual foi, vamos dizer assim, a desculpa, né, desses agentes, desses oficiais, em relação a cometerem todas essas atrocidades? Eles disseram que eles estavam cumprindo ordens. Olha que legal, né? E aí, vocês como futuros enfermeiros, se alguém chegar para vocês e digam, matem essas pessoas, vocês vão matar? Eu não, eu não mato nada. Óbvio que não, Claro né? que não. Pois é. Quem estiver pensando nisso, por favor, nem conclua o curso, porque sua mente, né, não está legal. Procure um tratamento aí, porque se você está querendo assassinar pessoas por nada, né, não se justifica. Então, eles, né, esses oficiais, eles, como defesa deles, eles disseram que estavam fazendo aquilo porque alguém superior, que no caso era Hitler, né, tinha mandado eles fazerem aquilo. Só que, mesmo naquela época, alguns, né, que eram médicos, e, lógico, todas as outras profissões que existiam na época, eles fizeram um juramento
No caso dos médicos, o juramento de Hipócrates. Assim como de vocês, né, da enfermagem, que um dos princípios é não causar mal ao outro. E isso foi deixado completamente de lado, né? Então, eles viram a oportunidade ali de fazer o que possivelmente eles não poderiam fazer se não tivessem, né, entre aspas, a desculpa, né, de que alguém mandou. Então, eles argumentaram isso. E aí foram 23 réus e 3 deles não eram médicos. 16 foram declarados culpados, 7 dos quais foram sentenciados a pena de morte e 5 à prisão perpétua. 7 foram absolvidos. Para o fiscal acusador, o julgamento era de assassinato e sustentou que não era um mero julgamento de assassinato, né? Porque não foi simplesmente, você chegou ali e deu um tiro na pessoa. Não. Além disso, né, além de você matar, tinha requintes de crueldade, né? As pessoas sofriam até chegar ali, estavam sendo cobaias. E além de tudo, as pessoas eram médicas, né? Elas tinham feito o juramento de Hipócrates ali, que era justamente principalmente não causar mal ao outro. E aí, os defensores, né, desses oficiais, eles alegaram que o Estado, né, na época comandado por Hitler, tinha ordenado os médicos que realizassem experimentos para determinar como proteger e tratar melhor os soldados e aviadores alemães. Então, eu vou ficar testando aqui armas, né, máquina de pressão, fazer um bocado de coisa aqui pelo, entre aspas, bem maior dos meus soldados, né? E eles argumentaram que esses experimentos eram necessários e que o bem do Estado tem precedência sobre o bem do indivíduo. Ou seja, dane-se a sua vontade, a sua vida. Se o Estado está mandando, eu vou fazer o que eu quero com você. Vejam que absurdo, né? Que era colocado na época como sendo algo, né, permitido. Lógico, permitido que eu digo, né, pelo governo nazista. Né? Para eles, o que importava era o bem maior deles e ponto, acabou-se. Certo? Não sei se vocês já ouviram falar, dentro da história da anatomia, de um livro de anatomia que foi escrito justamente na época da Segunda Guerra Mundial. Vocês já ouviram falar disso? Não. Não. Não? Alguém já? Alguém disse aí que sim? Não ouvi. Não? Tá bom. Então, o que é que aconteceu? Eduard Pernicott, então, não sei se a pronúncia está certa, né? Porque ela é alemão e na verdade, né, ele era ali da região, não sei se exatamente austríaco ou alemão, mas minha pronúncia, não sei falar alemão, né? Então vai Pernicott mesmo. E aí ele viveu, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele era um professor de anatomia, que posteriormente ele virou, serviu como reitor da Universidade de Viana. E ele, na época da Segunda Guerra, ele trabalhou, né, como médico justamente para o nazismo. Ele era nazista, ele trabalhou para Hitler. Ele ficou conhecido pelo Atlas Anatômico que ele construiu, de 17 volumes. O título, né, desse Atlas é conhecido como Topographische Anatomie des Menschen, que seria a Atlas de Anatomia Topográfica, e foi preparado por ele e por mais 4 artistas. Porque ele não era o desenhista, né? Ele era o anatomista que fazia toda a dissecção, né? Fazia todo o processo ali de mostrar cada estrutura. E existiam os artistas que faziam os desenhos. Então quer dizer que esse Pernicott, ele também era psicopata. Essa parte eu não sei. E aí, o que é que aconteceu? Os livros dele são consideradas obras-primas,
consideradas assim um dos livros mais realistas e detalhados de anatomia que existe. Inclusive, tem médicos que utilizam até hoje, né, os livros dele para poder fazer determinadas cirurgias. Só que, né, descobriu-se que tanto ele quanto os artistas que trabalhavam, né, para ele lá para fazer os desenhos, que eles eram nazistas fervorosos e que eles usavam os prisioneiros lá do nazismo, né, que na verdade não eram prisioneiros porque cometeram crimes. Se você era judeu, se você era cigano, se você era homossexual, então tinha lá os critérios que eles achavam, né, que não era raça pura, tal, ia lá para a prisão, para os campos de concentração, e eles faziam o que eles quisessem. E aí ele pegava essas pessoas e simplesmente matava para fazer o livro de anatomia dele. Olha que maravilha, né? Para dizer ao contrário. E aí a primeira edição do Atlas foi construída em 1937. E as assinaturas, tanto do Eric Lapierre, que é um dos que faziam desenho, quanto de Karl Endespresser, eles, na própria assinatura, eles faziam questão de incluir a suástica e os 2 S's, né, que eram o que significava a força paramilitar lá do Partido Nazista. Então, eles faziam questão de mostrar que realmente eles eram nazistas e na própria assinatura eles mostravam isso. Até mesmo na edição de 2 volumes que foi publicada em inglês, em 1964, né, ou seja, anos depois, tinha essas assinaturas originais, só que com os símbolos nazistas. Só que depois, quando eles observaram esse detalhe, eles eliminaram esses símbolos. E aí, o que é que aconteceu? Hoje em dia, você encontrar um livro desse é raríssimo. Quem tem, não é um livro que você deixa assim na estante para todo mundo ver, né? Por quê? Pelo todo o mal que ele representa, no sentido de que tantas vidas morreram, né? Para que assim, não é que morreram, é que foram assassinadas para aquele livro ser construído. E aí, como eu disse, esse livro não é produzido mais, né? Mas quem tem, né, e porventura quis vender, ele é extremamente caro. Só para vocês terem uma ideia, tem exemplar dele na Amazon por 800 e poucos dólares. Ou seja, em torno de 5 mil reais. Então, um livro de anatomia bom a gente consegue comprar por menos de R$1.000. Né? Então, para vocês terem noção, né, como é valioso esse livro no sentido do conhecimento que ele transmite. E aí vem um debate ético, né? Então será que é ético a gente estar utilizando esse livro? E aí teve até um depoimento de um judeu, né, que passou por todas as atrocidades lá na Segunda Guerra Mundial. Ele disse assim, quando necessário, é lógico que as pessoas não vão ficar expondo esse livro, como eu disse, né? Porque ele representa o nazismo que matou tantas pessoas. Mas quando necessário, e ele precisar ser utilizado, que ele seja, até para que as pessoas que morreram não tenham sido em vão, né? Já que as pessoas deram a vida para a construção, não deram de forma espontânea, né? Elas foram assassinadas para que aquele livro fosse construído, e pelo menos ela possa ajudar a salvar outras vidas. Aí vale o debate, né? E hoje em dia fica mais fácil você não precisar ter um livro como esse, porque a tecnologia, né, o conhecimento 3D, entre outras coisas, a informática permite que a gente consiga ilustrações, né, entre outras coisas bem reais. Então, continuando, né, aqui em relação ao Tribunal de Nuremberg, eles tentaram argumentar isso como defesa, né, para eles de que eles estavam obedecendo ordem. Lógico que isso, né, não colou. Então, o acusador declarou que o Estado ele pode ordenar experimentos fatais em seres humanos, mas os médicos permanecem responsáveis por não realizá-los.
Ou seja, ele pode até ter recebido uma ordem, mas se ele executar, a culpa vai ser dele e não de quem mandou. Um exemplo bem simples que a gente está vendo na atualidade, né, é a descrença em relação à vacina, a desorientação em relação ao uso de máscara, entre tantos outros fatores que o Brasil está virando uma pária internacional simplesmente pelo motivo de não estar levando com seriedade a questão dos cuidados necessários para a Covid. Né? Então, enquanto o mundo todo está avançando em relação à vacinação, está avançando em questão da diminuição dos casos, infelizmente, no Brasil, vemos pessoas que estão, né, orientando as outras a não fazer nada do que já foi comprovado que realmente é eficaz para combater o vírus. Um exemplo bem simples, Austrália e Nova Zelândia, eles fizeram um lockdown sério, e lá praticamente não tem o vírus. Agora, em janeiro, foi uma pessoa diagnosticada com Covid. Eles fizeram lockdown. E eles conseguem viver tranquilos agora, porque, né, foi possível superar isso. Para vocês terem uma ideia, um outro parênteses aqui, lá morreu menos de 1.000 pessoas durante o ano todo de Covid. Aqui a gente está superando 2.000 por dia. Eu estou falando Austrália, que é um país grande, tá? Não é pequenininho, não. Ele é semelhante, né, em dimensões ao Brasil. Oi, Wesley, pode falar. É porque, professora, a Austrália ela parou de ver politicagem e zelar pela vida. Pois Infelizmente, é. Aqui a gente não vê isso, né? eu vou limitar meu comentário, porque se eu estender ele a realmente o que é, aí gera uma polêmica. Mas quem deveria ser o exemplo e falar, olha, eu sou o primeiro, estou fazendo por bem da minha nação, é o primeiro a dar o mau exemplo. Infelizmente. Pois é, a gente vê o quanto que modificou, por exemplo, nos Estados Unidos. Mesmo com tanta coisa contra, querendo ou não, os Estados Unidos com Donald Trump, né, ele vinha comprando, assim, vinha na negociação, nas coisas em relação à vacina. Joe Biden, a primeira coisa que ele fez, né, inclusive, eu não lembro agora se foi ontem ou foi hoje, que foi liberado a questão do auxílio, né, o auxílio emergencial. Lógico que a gente não pode comparar valores, porque a gente está falando de dólar e está falando de um país desenvolvido com uma certa organização financeira, né? Mas para vocês terem uma ideia, o auxílio emergencial lá é de $1.400. E aí, né, as pessoas dizendo, o auxílio dado por Biden, não sei o que, eles não, o auxílio é de todos, o auxílio é da população e do país, não é meu, não. As pessoas tendo condições de compra, né, tendo condições de poder movimentar a economia, todos ganham. Vamos manter o uso de máscara, vamos manter lockdown onde for necessário, vamos se organizar e assim a gente consegue, vamos se vacinar, assim a gente consegue sair disso. Aqui é o quê? Não use máscara, tome remédio que não funciona, faça aglomeração, ou seja, tudo na contramão de que o mundo todo já mostrou que são fatores que vão influenciar o aumento de número de casos. Mas, infelizmente, a nossa justiça, né, é muito falha, a nossa política mais ainda, e se fosse num país sério, uma pessoa como essa, com certeza, já estaria presa. Mas, levando aqui em consideração nossa parte aqui, né, no Tribunal de Nuremberg. Então, mesmo que o Estado ordene, você é responsável por executar ou não. Não sei se vocês prestaram atenção, mas quem é o nosso ministro da Saúde hoje? Pazuello. Pazuello, né, que passou quase o ano todo como ministro interino, ou seja, ele poderia ser substituído a qualquer momento. Aí vem outra pergunta. Ele é médico? Era isso que eu ia dizer. Ele não é médico, ele é militar. Não. Agora, os outros dois anteriores a ele? Sim.
O que foi que eles Eram fizeram? médicos. O que foi que eles fizeram? Foi mandado Eles embora. ficaram contra o presidente, falaram sobre as questões de saúde e ele não concordou, por isso que tirou Eles eles. pediram para sair. Por quê? Porque ia cair nesse ponto aqui, ó. O Estado, ele pode ordenar você fazer uma coisa errada. Mas você, e principalmente eles, por serem médicos e ser uma situação relacionada à saúde, eles não iriam só responder como políticos, eles iriam responder como médicos. E aí, o buraco é mais embaixo, aí ia funcionar, porque existe, a gente sabe que o Conselho de Medicina, nisso aí, eles são muito organizados, né? Então, se fosse algo que estivesse sendo feito contra, um médico fazendo contra algo, né, para a saúde da população, eles iriam bater em cima. E aí poderiam ser presos. O que foi que aconteceu? Saíram. E aí, o que foi que ele fez? Vou botar um militar. Por isso que colocou um militar. Ah, rapaz. Entendeu? Bota um militar para O militar ele ia poder manobrar do jeito que ele queria. Aí os médicos não, né? manobrar Porque- o militar. Dá até Infel- medo dele botar cajuína para ser vacina. Demente. Porque, infelizmente, né, se a nossa justiça já é falha, a gente vê muito mais isso em algumas instituições. Lógico que os militares do Exército, da Polícia Militar, né, têm pessoas extremamente competentes, eu não estou falando no geral, só que existem algumas sementes podres, né, que acabam contaminando tudo. A gente vê o próprio exemplo, né, do Bolsonaro, que foi afastado porque tentou explodir o exército, né? Ele tinha um plano para explodir o exército. E aí, se fosse um exército sério, o que é que fazia? Prenderia ele e não deixava ele aposentado, né, com uma condecoração ali para ganhar mais. Então, ele consegue manipular, que na verdade eu particularmente acho que é uma estratégia dele, justamente por ele ter sido expulso do exército, uma forma dele dizer, ó, me expulsaram, mas hoje quem manda em vocês sou eu. E vem algumas pessoas, alguns militares, e aplaude aí por estar sendo manobrado, né? Mas Meu Deus. por Que isso buraco. É porque, professor, ele agrada os militares, entendeu? De algumas formas, dá os Sim. benefícios, aí ele consegue manipular, manobrar até onde ele quer. Aí ele se ilude com isso, achando que Mas que aí é a faz porque questão, gosta né? deles. Os militares, eles devem servir à nação e não aos caprichos de uma única pessoa, mesmo que ela seja o presidente. E vai acabar acontecendo o que aconteceu em Mianmar, se não tomarem cuidado. A democracia vai reinar. Porque do jeito que tá, né? Infelizmente, a gente tem que pensar nisso. Então, por isso que é Somos um importante, país gente, desgovernado. vocês estudarem É um crime de história, responsabilidade suprema. conhecer um pouco das coisas que aconteceram e, mais ainda, se inteirar do que de fato está acontecendo. Né? Não só buscar a opinião de A a B, não, mas você também procurar todos os lados. Leia tanto coisas de um lado, tanto coisas do outro. E você vai ver que um dos lados tem coisas que você diz, meu Deus, como é que a pessoa acha que isso é certo? Né? Não precisa nem de muito estudo para poder compreender que o Brasil está indo, né, ladeira abaixo de cabeça. Então, cadê? Me perdi. Sim, portanto, elaboraram, né, no Tribunal de Nuremberg um conjunto de 10 princípios que foram centrados não no pesquisador, mas no sujeito participante da pesquisa. Ou seja, não era eu, vamos supor, eu como oficial nazista que tinha que ter tudo a meu favor. Não. Era a pessoa que ia fazer parte da minha pesquisa que deveria ter os direitos dela. Certo? E aí, a partir daí, né, do Tribunal de Nuremberg, foi cada vez mais se reforçando a questão de como deveriam ser, né, direcionadas as pesquisas com seres humanos. Continuando. Aí, quem quiser assistir no final de semana esse filme, né, o Tribunal de Nuremberg, já vai aí a pedida. Então, no relacionamento médico-paciente inspirado, né, pela tradição de Hipócrates,
o paciente ele é silencioso, somente fala dos seus sintomas e obedece ao médico. Então, isso mudou. Hoje em dia, principalmente, né, isso que a gente está falando na década de 40, né? Mas principalmente hoje, a gente vê essa mudança, né? Para quem já atua na área de saúde, vê o quanto isso, se bem que, infelizmente, alguns ainda parece que estão, né, no século passado. Essa questão de um paciente, por isso o nome paciente, né? Dele ser passivo, dele chegar ali e o médico que é detentor de todo o conhecimento, o médico que vai dizer o que você vai fazer, o que vai tomar e ponto, acabou, você só obedece. Isso mudou, né? A partir daí, o Código de Nuremberg estabelece um paciente falante e que tem autonomia para decidir o que é melhor para ele e agir em consequência daquilo. Então, quantas vezes hoje em dia vocês, né, não já se depararam com a situação de uma pessoa que está doente e aí o médico dá as alternativas, por exemplo, está com um certo tipo de câncer. Aí ele diz, você pode fazer a cirurgia e tem X% de sobreviver, ou pode ficar fazendo tratamento com quimioterapia, radioterapia e tem tantos por cento de chance de sobreviver. E a pessoa que vai escolher, não, eu quero essa ou aquela ou aquele tratamento. Hoje em dia não é comum isso de acontecer? Ou então dizer, eu não quero tratamento algum. É ou não, gente? Hein, gente? É sim, professora. Então, esse termo, né, paciente, ele foi modificado justamente para que a pessoa ela tivesse autonomia. Se ela dissesse, não, eu não quero seguir nenhum tratamento, e lógico não, né, podendo ser que a vida dela, vamos supor, se ela fizesse determinado tratamento, ela iria passar muito tempo no hospital, né, numa cama ali, em tratamento, ia sofrer muito, não sei o quê. E ela dissesse, não, eu não quero isso. Eu vou seguir com a minha vida e quando chegar a hora, né, se eu precisar me internar, já vai ser lá no fim, pronto, eu prefiro assim. Então, ele teve a autonomia de decidir, certo? E decidindo, arcando com as consequências daquilo. Eu sei que se eu for morrer, minha expectativa de vida é X, né? Lógico que isso é bem relativo também. A gente pode dizer, fulano vai morrer daqui a um mês e ele viver mais 10 anos. Já aconteceu. E assina um termo também, né? Isso. Então, vai ficar resguardado, tanto ele quanto o profissional. Então, ele requer que o pesquisador proteja os melhores interesses de seu paciente. Então, o paciente, ele vai ter as orientações, né? O médico vai dar todas as informações necessárias, o enfermeiro também vai poder estar orientando muito esse paciente e a decisão é dele, tá? Mas também proclama que os sujeitos podem ativamente se protegerem a si mesmos. Então, o pesquisador vai ter os interesses do paciente levado em consideração, mas esse paciente ele tem que estar, né, consciente quais são as opções dele de tratamento, ou, no caso, a ausência de tratamento, certo? E aí, muitas vezes não, né? Foi modificado o termo paciente para cliente, para sair daquele pensamento de que paciente é aquela pessoa passiva que só aceita tudo, né, que o profissional de saúde diz. E abrindo um parênteses aqui, né, falando no sentido de que, foi o que eu falei agora, né, que vocês também vão orientar, né, os pacientes. Eu não consigo falar cliente não, tá, gente? Eu acho uma coisa muito mercadológica. Parece que a pessoa isso é uma coisa minha. Parece que a pessoa ali é um comércio, é um objeto. Aí eu Olha,
como um todo, né? No caso, né? Uhum. Mas isso é meu. Então, eu vou ficar falando paciente mesmo, tá? Mesmo que o termo correto seja cliente, mas é algo meu. Sim, deixa eu ver aqui o que era que eu estava falando. Professora, esse Oi. código que a senhora falou aí, Sim, o código de Nuremberg. Isso. Quer dizer que foi depois desse código que as pessoas passaram a Foi ter depois desse tribunal, quando houve o Tribunal de Nuremberg, foi feito o Código de Nuremberg. Nesse código, né, aí tem os princípios que foram colocados a partir de então em relação a pesquisador e participante de pesquisa. Isso. Que dá o direito da pessoa decidir por si só. Isso. Entendi. Lembrei o que era que eu ia falar. Abrindo parênteses, né? Para vocês terem uma ideia, como eu dou aula, né, em residência, e aí um dos pontos que foi relatado pelos alunos, né, multidisciplinar, enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia, farmácia, serviço social e não lembro se tem mais algum outro, mas assim, multidisciplinar. Uma das coisas que eles relataram foi o seguinte, que muitas vezes o médico vai lá, faz o papel dele, explica, né, referente à doença da pessoa, ou no caso da criança, né, se for menor de idade, aí o responsável, os pais têm que estar ali. E muitas vezes, não são poucas, né? Na verdade, a maioria das vezes, o que é que acontece? Quando o médico sai, que o enfermeiro fica, aí o paciente fala, é para fazer o quê? O que é que eu tenho? O que é que meu filho tem? Porque muitas vezes, né, e no filme Cobaias vocês vão ver isso, muitas vezes a linguagem que é utilizada para se comunicar com as pessoas, no caso com os pacientes, é uma linguagem inadequada, tá? Quando eu falo linguagem inadequada, não é porque é para você falar errado. Uma pessoa que nunca frequentou a escola, então eu vou ficar falando errado com ela. Não. Você vai, lógico, falar correto, mas você não vai usar termos técnicos, você não vai especificar coisas que a pessoa não vai compreender. Tem até um exemplo que a gente vai ver nas aulas mais para frente, de um médico que ficou debochando de um paciente porque ele não sabia falar pneumonia. Ele falou pileumonia. E aí esse médico pegou, postou no grupo, né, em rede social, tal, debochando e tirando onda porque o paciente ele não sabia a doença, né, o nome correto. Ele não tem a obrigação de saber isso. Quem tem a obrigação de saber isso é o médico, né? Então, infelizmente, a gente vê profissionais que se formam e, lamentavelmente, cada vez mais, né, na atualidade, pessoas que se formam médicos apenas com interesse financeiro e não com interesse pela aptidão, né, que aquela pessoa tem pela profissão e realmente fazer o bem para o próximo, né, curar as pessoas, tratar as pessoas, né, e simplesmente hoje a gente vê as pessoas, eu vou fazer medicina porque terminando eu já vou ter um salário de 7, 10, 11 mil reais, no mínimo, trabalhando em um PSF. Né? O que, infelizmente, não é a realidade de outras profissões aqui. Oi. Ou o status da família, às vezes a família diz, não, meu filho vai ser médico. Não sabe nem o que o filho vai passar, nem o que o filho... Nem se o filho vai aguentar abrir um cadáver, um corpo para estudar, né? Aí vem aquela questão que eu falei, a aptidão, né? Eu escutei muitas pessoas já falando isso, assim. Eu falava assim para a pessoa, deixa logo ele escolher, não é o seu sonho que ele vai querer, deixa ele ver logo, porque tem disciplinas que ele não sabe se vai gostar, se vai aguentar, ele vai tocar um corpo, ele vai abrir, vai estudar, várias coisas, mas a família, a maioria, pensa mais no dinheiro, né? No dinheiro e no status, né? Exatamente. Então, isso acaba, primeiro de tudo, uma pessoa que faz um curso, independente de qual seja, um curso ao qual ela não quer,
já não é uma boa coisa. Imagine fazer um curso como medicina, que vai ser medicina, enfermagem, né, que são vidas de pessoas que vão estar na mão de vocês. E você fazendo só para agradar parente A, B ou C. Se seu pai, se sua mãe queria ser médico, queria ser enfermeiro, tá, era o sonho deles. Mas e o seu sonho? Você vai passar ali 10, 20, 30, 40 anos trabalhando naquilo que você nunca quis. Vida a gente só tem uma. Né? Então, vamos lá. Continuando, né? Então, requer que o pesquisador proteja os melhores interesses do seu paciente, mas também proclama que os sujeitos podem ativamente se proteger a si mesmos. Em particular, os voluntários têm tanta autoridade para terminar sua participação no estudo quanto os próprios pesquisadores. Então, se alguém está fazendo parte de alguma pesquisa, essa pessoa tem a autonomia de dizer: eu não quero mais fazer parte dessa pesquisa. É um direito dela. Aí, inclusive, né, com a questão da bioética, a gente tem os termos que a pessoa vai assinar, onde vai estar tudo esclarecido, né? O termo é chamado de termo de consentimento livre esclarecido, conhecido pela sigla de TCLE. Então, os pilares da moderna ética em pesquisa em seres humanos, eles estão fundamentados no Código de Nuremberg, né, que depois da atrocidade da Segunda Guerra Mundial foi importante ter aquele julgamento, e em cima disso foi construído o Código, a Declaração de Helsinki e suas versões sucessivas, né, suas atualizações, e as diretrizes para pesquisas em seres humanos do Conselho Internacional de Organizações de Ciências Médicas, lá de 1993. Então, o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki eu vou mandar junto com o material para vocês, certo? Então, as questões éticas, né, elas repercutiam não só nas pesquisas científicas com seres humanos, mas também nas pesquisas com animais e na própria prática clínica. Como eu mostrei, né, aqueles cachorrinhos que foram costurados um sobre o outro, né, interligados ali, vasos sanguíneos, trato digestório, né, tudo para ver se ele sobrevivia. Qual o sentido disso, né? Vai saber da cabeça de quem fez. Então, estudos com animais não humanos questionava-se o sofrimento a qual esses animais foram submetidos e a impossibilidade de que estes se beneficiassem dos procedimentos dos quais tomavam parte. Me diga aí, gente, qual a vantagem que um coelho ele vai estar tendo com rímel de maquiagem? Me diga aí. Eu saiba Ficar nem. com os cílios mais bonitos. Os pelinhos Como é, dele vai- Professor, porque a anatomia é diferente, sei lá. Tá, vou fazer a pergunta de novo. Vou até modificar. Qual o benefício que um coelho, aquele bichinho da Páscoa bonitinho, não, qual o benefício que um coelho vai ter com maquiagem? Nenhuma. Então, a gente entra nisso aqui, ó. Estudos com animais não humanos questionava-se o sofrimento a qual eles eram submetidos e a impossibilidade deles se beneficiar com isso. Então, para que eu estou fazendo um animal sofrer tudo aquilo se não vai haver nenhum benefício para ele? É diferente, por exemplo, eu estar testando uma medicação que vai poder ser utilizada como tratamento, né? Que a gente pode fazer dosagens específicas para aquela espécie e depois testar dosagens para humanos, por exemplo. Então, isso é diferente, ele está tendo O benefício. o veneno da cobra, cascavel, que serve para pressão, para hipertensão. Né? E soro antiofídico, né? Qual o benefício que macacos têm com fumo? Cigarro, fumo. Nenhum. Então, por que se colocavam, né? Hoje em dia tem um controle maior, mas se colocavam macacos dentro de câmaras fechadas, onde era eliminada ali fumaça de cigarro e via quanto tempo ele aguentava e quais os problemas de saúde que ele apresentava depois de tanto tempo de exposição.
Isso era uma judiação, professora. Era não, É ainda porque o existe. ser humano, professora, é muito cruel. Sim. As outras espécies, elas matam para se proteger, né? Para se alimentar, para proteger sua cria, mas não matam por prazer. Ah, eu não fui com a sua cara, toma um tiro. A gente vê isso, né? E aí mais um retrocesso da nossa sociedade, onde agora, né, liberaram, tá para ser aprovado ainda, porque graças a Deus não passa só pela mão de uma pessoa, liberaram uma pessoa comum ter aquelas pessoas que fazem tiro esportivo e tal, ter 6 armas em casa, ter 30 armas em casa. Pra quê? Se você Para não os é filhos pequenos miliciano, pra pegar e que se você tem matar. isso tudo? É o que, Para Mônica? uma criança. É já pensando em Para fazer uma, o mal, a né, criança, professora? como acontece muitas vezes que a gente vê na televisão, uma Sim. criança que pega uma arma de um pai que tem em casa, que tem posse, Não e só termina causando criança. acidente. Eu ia dizer Adulto agora, não só mesmo. criança, até o próprio homem mesmo, porque hoje em dia até uma briga de casal, tudo causa uma revolta, É, né? muita violência. Destruir com o outro. Uhum. E cada vez mais a gente vê também, né, com a misoginia e o incentivo do distrato à mulher, mais homens também achando, né, que pode simplesmente primeiro ameaçar, depois bater, depois humilhar, né, até que finalmente chega no ápice, quer tirar a vida ali de uma mulher simplesmente pelo fato de não aceitar Verdade, viu, o fim de um professora? relacionamento, simplesmente por Enfim, achar que aquela pessoa saiu com a roupa curta demais, simplesmente por achar que ela olhou com um olhar de segunda intenção para a pessoa que estava do lado dela. resumindo, Quem corno. manda aqui em casa, professora, sou eu. Se preocupe não, amor, tô fazendo sua janta. Mais que certo. E assim, já existem estudos que provam, né? O Brasil é um dos países que mais mata por arma de fogo, ganhando até de países em guerra. E a cada uma pessoa que pode ser beneficiada no sentido de evitar um crime, né? Então ela tem uma arma de fogo e com isso ela evitou um crime. A cada uma vez que isso acontece, 13 inocentes morrem. Será que é realmente tão interessante se ter armas? Não sei o que, né? Se a gente não tem uma população que reflete sobre várias questões da sociedade e muitas vezes pensa no próprio umbigo. E, professora, eles veem por Oi. um lado, né? Eles veem o sentido de quê? Da pessoa ter uma arma no sentido de se proteger contra a marginalização, contra os bandidos, assaltos, essas coisas. Mas é Né? isso que Mas não eles não estão acontece. vendo, eles não estão vendo esse lado que a gente está comentando aqui. Mas Entendeu? é igual, Justamente, Mônica, é igual o pessoal fala. Na hora do arroxo, ninguém faz nada. Porque na hora que o bandido vem e quer fazer alguma coisa, não faz. Essas armas aí é para fazer o mal, para ameaçar um vizinho que olhou errado, uma coisa que não, uma briga de trânsito, você atirar na cara porque o cara ultrapassou você. É isso, é para isso. Exatamente. Exatamente. Se eu Para esse tivesse negócio uma arma, de defesa, isso é só ilusão, para quem se eu quer tivesse uma acreditar nisso. arma, se eu tivesse uma arma dentro de casa para me proteger do bandido e eu visse o bandido, eu ia me tremer todinha. Eu não sou acostumada a usar arma. Pra que eu tenho arma? Exatamente. Tem Entendeu? toda essa questão. Oi, Wesley, pode falar que você levantou a mão. E se for observar, após a liberação de arma, digamos aí um ano depois, a liberação do porte de arma, um ano depois, ponto 1, o feminicídio aumentou. Morte por arma Feminicídio. de fogo, Uhum. a morte de mulheres aumentou. E, segundo ponto, um dos casos... Na verdade, não é a morte de mulheres, é o assassinato de mulheres. O assassinato foi mal, foi mal. O assassinato de mulheres aumentou devido ao porte e o posse de arma. E um caso grotesco, até que eu acho que foi Poliana que falou aí, que aconteceu aqui na Paraíba, que foi aquele caso daquele taxista. Do Que ele estacionamento deu, ali perto do Bessa, né? No Jardim ele Oceania. deu ré e o cara se achando no direito, sacou a arma e matou. Ou seja, Foi. o posse e o porte de arma que serviria, entre aspas, Verdade. para proteger a população, porque a pessoa que liberou diz que nos Estados Unidos eles têm, só que nos Estados Unidos a É uma educação polícia que funciona, né?
A educação dos americanos começa no berço. Eles têm uma arma em casa e eles só usam quando necessário. Não é assim, eu vou botar uma arma, eu vou para a faculdade, a professora não me deu 5. Peraí, pei. No Brasil vai ser assim. Exatamente. E assim, e mesmo lá nos Estados Unidos, que é liberado, a gente vê que tem muitos acidentes também, tem muitas causas, mortes desnecessárias, né? Não foi porque estava cometendo crime, tá? Já teve aqui no Brasil, só para trazer mais exemplos, um pai que matou o próprio filho, porque o filho chegou de madrugada em casa, aí o pai escutou o barulho, quando o filho abriu a porta, ele deu um tiro. E aí? Valeu a pena ter a arma? Outra circunstância bem óbvia. Oi? Por isso que não vale a pena, assim, você incentivar a ter armas em casa. Porque no momento da ira, pensa no momento da ira. Outra circunstância bem óbvia. Outra circunstância bem óbvia é: se eu sou um bandido e eu vou para assaltar, né, para fazer ali o crime, eu já estou pronta, eu já sei onde está minha arma, eu já olhei tudo para onde eu tenho que ir. Agora, uma pessoa que está, né, normal ali numa situação, daqui que ela fique em alerta para reagir, para poder tomar uma atitude, já era. Né? Aí o que é que vai acontecer? Aquele bandido vai ter mais uma arma, porque achou fácil ali, né, da vítima dele. Mas vamos continuar. Então, falando dos animais, a gente vê, né, que existiram e ainda, né, algumas empresas fazem testes com animais, mas cada vez mais, né, isso está sendo substituído e controlado. Né? Hoje em dia, até a própria informática e a matemática, elas trabalham junto com a questão da modelagem, né? Então, são programas estatísticos que eles rodam ali, são tipo simuladores, tá? Que você coloca os dados e aí ele vai rodando e dá lógico, é uma coisa exata, né? Que a gente está falando de matemática, ele dá lá um resultado. E de acordo com esse resultado, né, é que se passa a tentar fazer estudos com seres vivos. Né? Então, tem toda essa questão de modelagem antes para ver, não, ó, isso aqui tem chance de dar certo. E aí é o que existe também de diferença quando se faz estudos, né, a questão do in vitro e in vivo. Então, in vitro é ali tudo muito controladozinho, né, em laboratório. Mas um organismo vivo, ele é muito complexo. E aí você conseguir controlar 100% dos parâmetros, ainda não temos essa capacidade. Né? E por isso que muitas vezes que estudos que in vitro eram eficazes, quando vai se colocar em vivo, às vezes não tem os mesmos resultados. Então, na clínica, né, no exercício clínico ali, os profissionais eles lidavam com diversos entraves que deveriam ser resolvidos. Como exemplo, podemos citar o programa da diálise renal de Sedgwick no hospital, né, em Seattle, nos Estados Unidos, que vigorava na segunda metade do século XIX. Tá? Então, foi realizado na época, foi formado, né, um comitê chamado Life or Death Committee, ou seja, Comitê de Vida ou Morte, olha o nome do comitê, né? Comitê de Vida ou Morte, para decidir quais eram os pacientes entre os elegíveis que seriam recebidos pelo programa, pois não tinha recurso para atender todo mundo. Ou seja, chegava lá os pacientes e dizia, a gente vai receber, você a gente não vai, né? Então, foi necessário decidir quais dos pacientes teria prioridade no acesso à terapia substitutiva renal, né? E aí, isso foram outras questões que começaram a ser debatidas. Por exemplo, é muito utilizado hoje o protocolo de Manchester, né, onde você, no momento da triagem, você observa quais são os sinais, sintomas, né, as características daquele paciente, e através de uma cor, né, seja verde, amarelo, laranja, vermelho, azul, né, você vai definindo ali a urgência da necessidade daquele atendimento. Então, vamos supor, tem duas pessoas que estão precisando de atendimento.
uma tá infartada e a outra tá com uma dor de... Tirando o cenário de Covid, tá, gente? Porque senão eu já ia ser encaminhado para Covid. É uma virose, ela tá ali com a sinusite e aí tá muito congestionada, tal. Aí chegou essas duas pessoas. Só que a primeira que chegou foi essa pessoa congestionada, com sinusite e tal. E aí depois dela chegou o paciente lá infartado. Infartando, né? Com todas as características lá, infartando mesmo, de verdade. Aí você vai atender primeiro o que tá com sinusite, né? Foi necessário primeiro criar... que está infartado. Não, eu sei, mas eu tô dizendo, hoje em dia sim, né? Foi necessário criar protocolos para se identificar a prioridade de estar atendendo a B ou C, certo? Independente da ordem de chegada, né? Então, a prioridade de acordo com as características de sinais e sintomas que o paciente está apresentando faz com que ele seja atendido imediatamente, né? Com meia hora, com 1 hora, 2 horas, então, ou encaminhado até para outro hospital, né, que não necessita de urgência. Então, uma unidade de saúde, né, básica, tal. Então, foi necessário, né, que houvesse essa questão desta organização, né, dessa criação desse protocolo. Na verdade, de um protocolo, né, de medidas que levassem as pessoas a terem alguma forma de organizar isso aí. Então, um grande incentivo à regularização ética vem em 1971 com a publicação do livro Bioethics, Bridge of the Future, ou seja, Bioética, Ponte para o Futuro. Nele, o autor Van Rensselaer Potter, então, Potter, em 1971, ele escreveu o livro Bioética, Ponte para o Futuro. Ele não é a primeira pessoa a utilizar o termo bioética. Lembram que eu falei isso? Fritz foi o primeiro, que foi alemão, lá em 1927, que utilizou o termo bioética. Então, Potter, aqui, ele tem, sim, uma grande importância pela criação deste livro, né, Bioética, A Ponte para o Futuro, mas ele não foi a primeira pessoa a usar o termo. Então, Potter, ele propõe o termo bioética como forma de enfatizar 2 componentes mais importantes para se distinguir uma nova sabedoria, que é tão desesperadamente necessária, que é o conhecimento biológico e valores humanos. A gente viu que na Segunda Guerra Mundial o que importava era só conhecimento. Eu estou fazendo isso pelo bem do Estado, que é o conhecimento que a gente vai adquirir para poder, né, utilizar com os nossos soldados na guerra. Só visto um lado. Mas e a parte humana? E as pessoas que iriam fazer parte desse estudo, elas estavam conscientes disso? Lógico que não, né? E a gente vai ver uma outra atrocidade que aconteceu na unidade 731. Então, em 1988, né, o professor Potter ele elaborou uma nova versão, né, daquele livro, né, mais ampla, e do termo também, mais ampla e de abrangência global para a palavra. Então, ele colocou que bioética é a combinação da biologia com conhecimentos humanísticos diversos, constituindo uma ciência que estabelece o sistema de prioridades médicas e ambientais para a sobrevivência aceitável. Então, não é para fazer guerra, não. Então, a bioética ela deve ser implantada para os seres vivos, né? Resumindo, para os seres vivos, desde que haja conhecimento tanto da parte da ciência, mas que também da parte humana e animal, ambiental, para que isso seja feito de forma aceitável, né? E não simplesmente, eu vou torturar a pessoa para ver o que é. Não, desde então a bioética ganhou seu espaço e tem sido cada vez mais respeitada e difundida no mundo todo. E aí a gente chega nessa danadinha da unidade 731. Então, vocês acharam que foi pesado o que a gente falou dos campos de concentração lá com o Mengele,
que a gente falou lá, né, com o Edward lá, o do livro, né, de anatomia. Vocês acham que foi pesado aquilo que eu citei, né, algumas atrocidades feitas lá? Com Gente? certeza. Acho que vai ter piores, hein? Exatamente. Vamos conhecer Bem um pesado. pouquinho aqui da unidade 731, tá? A unidade 731, ela existiu concomitantemente na Segunda Guerra Mundial, enquanto estava tendo os campos de concentração lá de Auschwitz, né, e na Alemanha como um todo. No Japão, eles fizeram algo semelhante, tá? Que ficou conhecido como Unidade 731. Eu coloquei o ano aqui de 1989, mas ela aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Esse ano foi o ano que ela foi descoberta para o mundo, tá? Porque existiam pessoas, né? Os Estados Unidos tinha conhecimento após a guerra de tudo que foi feito lá. Mas ficou caladinho em troca dos dados, né, que eles conseguiram com as pesquisas naquela época. Então, eles disseram, ó, você pega, dá pra gente todos os resultados das pesquisas e a gente fica caladinho como se vocês nunca tiverem existido. Só que os corpos acabaram sendo encontrados e se descobriu, né, o que ocorreu nesta região. Então, palco de um dos maiores segredos da história, um segredo guardado por 40 anos nos subsolos japoneses, e sua descoberta fez com que o governo japonês pudesse revelar ao mundo uma história assustadora sobre cobaias humanas para o desenvolvimento de armas biológicas. Então, esse aqui é Shiroishi, mesmo jeito que eu citei Mengele, né, e Hitler na época do nazismo alemão. Shiroishi é a pessoa que a gente pode usar aqui como representante da unidade 731. E só foi descoberta essa unidade porque foi realizada uma escavação para a construção de um metrô. E aí descobriram os ossos enterrados. E, tipo assim, não era osso que a gente via como covas, né? Há tantos anos para trás, como se acha hoje em dia. Na era, sei lá, antes de Cristo, não sei o que, foi descoberto achados, né, ossadas de um cemitério, tarará. Não, aí era como tá na imagem, aí ossos, né, ossadas jogadas umas sobre as outras. Então, o que caracteriza que não foi algo, não era um cemitério, não era algo organizado ali, foi um crime que cometeram e desfizeram daqueles corpos. Então, operários da estação de Shinjuku, lá em Tóquio, eles fizeram uma descoberta surpreendente, né, onde no subterrâneo estavam enterrados restos humanos de centenas de pessoas. Então, cobaias de experiências militares durante a Segunda Guerra Mundial eram aprisionados em um campo de concentração conhecido como Unidade 731, localizado na Manchúria. Então, no final da guerra, os corpos de cobaias restantes foram transferidos para o laboratório do médico responsável, né, que é Shiroishi, e ali foram enterrados. O laboratório ele era localizado a poucos metros de onde os operários, né, que estavam fazendo essa escavação descobriram os corpos, e era conhecido como escritório de purificação da água, para não levantar suspeitas. Então, do mesmo jeito que a gente tem a Cagepa aqui, né, que é uma empresa que é responsável pelo tratamento da água, né, distribuição, tal, pronto. Eles fingiam, né, que trabalhavam numa estação de água, mas, na verdade, esse local era um campo de concentração onde se fazia todo tipo de atrocidade, mais um pouco. A unidade ela era comandada por Shiroishi, né, um médico da Universidade de Kyoto, e ele era microbiólogo, né? E por isso ele já tinha um conhecimento muito grande sobre organismos, né, que poderiam causar doenças e poderiam ser fatais. Então, ele era microbiólogo do Exército e acabou, com isso, chamando a atenção de pessoas, né, importantes e poderosas.
por causa do seu carisma e interesse em pesquisas com armas biológicas. Como ele sempre mostrou esse interesse e ele tinha conhecimento, né, de microbiologia, ele era uma pessoa simpática, que agradava as pessoas. Então, aquelas pessoas que tinham dinheiro, que estavam na guerra ali, estavam querendo vencer a guerra, disse, ó, vamos chamar essa pessoa para trabalhar com a gente, porque ele trabalhando na universidade, ele não vai poder fazer muitas experiências, né? Existe um certo limite, né, que a universidade vai estar permitindo. Então, a gente pega, dá todas as condições aqui e ele faz o que ele quiser em relação a armas biológicas, né? Então, ele fora promovido em pouco tempo e com um pouco de pressão em cima dos seus chefes, né? Conseguiu verba e cobaias para começar a sua primeira pesquisa para o desenvolvimento das armas. Então, ele conseguia manipular, né, por seu carisma lá e conhecimento, então ele conseguia manipular as pessoas e fez com que elas liberassem ali dinheiro, né, e cobaias também, da mesma forma que existiu na Alemanha, era fácil para eles pegar pessoas na rua simplesmente e dizer, você cometeu um crime. A pessoa era inocente, não fez nada, né, mas era lá presa como se tivesse feito um crime e acabava indo para esse campo. E aí sua primeira missão foi chamada de Unidade Togo, e seu laboratório ele era enorme. Para vocês terem uma ideia, antes que eu esqueça, eu não lembro nem se tem aqui mais para frente, mas antes que eu esqueça de comentar, ele chamava, porque ele era japonês, né? E eles faziam isso com chineses. Então, as cobaias deles eram chineses. Só que a língua, né, é diferente. E aí ele chamava os chineses de macacos, porque eles não conseguiam se comunicar, né, com o Shiroishi e com os outros. Então, ele chamava de macacos que eram tipo pessoas, né, para eles, pessoas insignificantes, eram só animais ali. Inclusive, nos dados, né, nas anotações, era tudo anotado como se tivesse sendo realizada pesquisa com macacos e não com seres humanos. Então, um complexo gigante com laboratórios e prédios próprios, né, para manterem as cobaias, né? Então, ele tinha um local gigantesco, como eu disse, era algo com um local para purificação de água, era imenso o ambiente e tinha que ser dessa forma porque eles testavam armas, testavam bombas, então isso poderia levantar suspeita, né, pela questão do barulho e tal, se fosse próximo, e se fosse pequeno. Então, os escolhidos, eles eram prisioneiros de guerra, criminosos comuns e até, entre aspas, pessoas suspeitas. Como eu falei, não precisava ter motivo, tá? Eles simplesmente pegavam ali e diziam, não, você olhou torto para mim, você vai ser preso, pronto. Então, testes de vários tipos de doença e resistência eram aplicados nos prisioneiros. Alguns foram expostos a bactérias do antraz, da peste negra, e que também eram jogados em plantações através de aviões. Então, o que é que eles faziam? Eles pegavam, preparavam na arma biológica e sobrevoava lançando aquela arma biológica sobre aldeias inteiras. E aí as pessoas começavam a desenvolver a doença, a morrer e não sabiam o porquê. Mas, na verdade, tinha sido a arma biológica que tinha sido lançada ali e eles ficavam observando, né, quanto tempo aquela população ia morrer, quais sintomas que ia desenvolver, tudinho, simplesmente para o bel prazer deles de saber se aquela era realmente uma arma, entre aspas, né, construtiva para o que eles queriam. Então, outros eram parcialmente congelados no inverno, né, do rigoroso lá da China, e os soldados batiam em seus braços e pernas com pedaços de pau, até que produzisse o som tão conhecido, né, o som metálico de congelamento. Então, o que é que acontecia? Por ser, né, dependendo da estação do ano, tem período que neva, temperaturas abaixo de zero, é muito frio. E aí eles pegavam essas pessoas, né? Detalhe, as pessoas vivas. Oi, Mônica, pode falar. Essa arma biológica, professora, esse coronavírus não pode ser, não, também. Não, poder pode, qualquer uma doença, mas não acredito que foi uma arma biológica, não. Se fosse uma arma biológica, ela tinha sido mais letal.
e não tinham construído tão rápido assim, formas de tratamento, de Ô, lockdown. professora, mas teve uma arma biológica assim na história, eu não lembro. Como é Eles que é? colocaram alguma arma biológica em prática num tipo de guerra, não tô lembrada. Sim, eles mesmos colocavam, não disse que eles sobrevoavam ali as cidades? Sim, inclusive, pode ser considerada a primeira arma biológica, sabe qual? Se não me engano, foi no século XIV que teve a peste negra. Eu acho que foi século XIV, se eu não me engano. Ali é considerada a primeira arma biológica em que sentido? Né? A peste negra ela é transmitida, né, através de uma bactéria que fica presente na pulga. Tá? E aí, as pessoas da Ásia, na época, né, transitando de navios para a Europa, levaram muitos ratos com pulgas que estavam contaminadas. Tá? E aí, chegando na Europa, esses ratos começaram a se espalhar devido à precariedade dos serviços sanitários, né? O pessoal jogava as fezes tipo, fez xixi e cocô, pronto, janela para fora, no meio da rua. A higiene era muito precária, né? Era horrível. Isso fez com que os ratos se reproduzissem muito, consequentemente, as pulgas também. Nisso contaminou as pessoas. E aí a pessoa contaminada, ela pode passar de uma pessoa para outra, não precisa sempre da pulga, tá? E aí o que é que aconteceu? Com a peste negra, né, as pessoas começaram a morrer e tal, aí vem aquela questão da religião, onde muitas pessoas diziam, você está com essa doença porque você é um pecador. E aí veio aquela questão dos flagelados, aquelas pessoas que se batiam, né, se espancavam, e aí iam de cidade em cidade lá se flagelando, dizendo que estava ali para se redimir dos seus pecados. Só que aí no que eles faziam isso de uma cidade para outra, eles acabavam levando a doença para outra cidade. E algumas, na época, né, algumas cidades, porque tem essa questão de castelos, de tudo, né, eles fizeram, vou botar aqui as aspas, né, o lockdown, eles fecharam tudo para evitar contato, né, com as pessoas de fora. Mesmo sem o conhecimento que a gente tem hoje, mas eles fizeram isso e deu certo em algumas circunstâncias. Só que aí, em alguns desses locais, eles estavam em guerra. E aí o que é que eles fizeram? Que é onde entra, que pode ser considerada a primeira arma biológica conhecida. Eles pegavam os corpos dessas pessoas que morreram da peste e jogavam em catapultas para dentro daquela área da cidade que estava toda fechada nos muros lá dos castelos e tal. Então, as pessoas acabavam se contaminando porque, né, os corpos com a bactéria entravam ali e podia estar contaminando as pessoas. Sim, e aí o que é que acontecia? Pelo frio, né, muito grande lá da China, eles pegavam, agasalhavam a pessoa, mas deixavam os braços, né, de fora até congelar. Pessoa presa lá com o braço congelando. E aí ele vinha, né, com um pedaço de ferro lá e batia na pessoa. Então, por exemplo, o som aqui, ó, é carne, né? Tá vivo, tá molinho, tá quente. Então, o barulho é um. Só que, se você pegar o metal e bater em gelo, vai fazer outro som. Então, isso era o que sinalizava para eles que aquele membro estava congelado. E aí, o que é que eles pegavam? Pegava aquela pessoa que estava com o membro congelado, colocava os braços dela em água fervente. E aí, depois arrancava a pele, ficava só o osso. Existe o filme, tá? Que no filme ele retrata bem essa cena. Entre outras, para assistir esse filme, tem que ter muito estômago, porque eles retrataram assim as cenas de forma muito real. Inclusive, depois até entraram um processo contra o filme porque acharam que uma das cenas onde um rato é comido um gato é comido pelos ratos
acharam que essa cena era real. Não foi, tá? Mas ela foi tão bem feita, principalmente para a época, que eles acharam que realmente o gato tinha morrido ali, né? Tinha sido uma crueldade para fazerem aquele filme. Mas ele não morreu, não. Foi só cena mesmo. Para vocês terem ideia. Então, eles retratam muito a crueldade que era feita. Então, pessoas, elas eram envenenadas com gás, ficavam penduradas de ponta cabeça até morrer asfixiada. E tinham ar injetado nas suas veias também para acompanhar o processo de formação de embolia nos órgãos para ver, eu injeto aqui quanto tempo ele vai morrer. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Se só narrando tudo isso, professora, imagina o filme, misericórdia. O quê? Não entendi. Se narrando é tudo isso. Fala mais próximo do microfone, está muito baixo. Se narrando é tudo isso, imagina o filme, meu Deus. Por isso que eu estou dizendo. Só assista se tiver muito estômago. É muito pesado. E aí eles faziam todo tipo de atrocidade, gente. Eles, para vocês terem uma ideia, eles testavam armas, explosivos, vamos supor. Então, eles amarravam pessoas em troncos. E aí, vamos supor, testando dinamite. Né? Ou dinamite não, granada. Aí ele jogava lá a granada a, sei lá, 10 metros de distância daquela pessoa para ver o estrago que aquela granada ia fazer. Depois jogava com 5 metros. Aí, só estourou as pernas da pessoa, então tem que ser mais perna. Estourou tudo. Beleza, essa arma é potente. Testava arma de fogo, né? Aqueles lança-chamas, queimando a pessoa ali para ver quanto tempo a pessoa aguentava. Não existe câmeras que simulam pressão. Vocês conhecem? Você pode regular ali a pressão. Na época existia para fazer testes para ver quanto, né, que as pessoas aguentavam quando estavam nos aviões. E aí, lógico, hoje as cabines, né, elas conseguem fazer essa despressurização, né, conseguem manter a pressão ok, como se a gente estivesse a nível do solo. Só que aí o que é que eles faziam? Eles botavam as pessoas lá dentro dessa câmera e aumentava a pressão, aumentava, até o intestino da pessoa sair pelo ânus de tanta pressão. Vocês têm noção do que é isso acontecer? Então, tribos inteiras foram submetidas a doenças graves como cólera, dissecamentos em cobaias vivas aconteciam sempre, ou seja, você vivo ali, ele pegava seu braço, abria seu peito, tirava seus órgãos, você vivo. Até, lógico, você morrer de dor, não aguentar mais. Né? E o doutor Shiroishi, né, ele registrava tudo em seus arquivos. Né? Oi? É tipo uma seita, né? Que tem que entregar os órgãos da pessoa para oferecer os deuses, né? Não tinha essa parte. Eles faziam simplesmente para fazer pesquisa, né? Pesquisa totalmente desumana, mas eles justificavam dizendo que era o conhecimento que eles iam adquirir era superior a qualquer mal que ele estivesse fazendo para as pessoas. E aí, né, ele registrava tudo, como eu falei, como se estivesse fazendo as experiências com macacos. Até hoje, né, muito se surpreende com a frieza do médico, que em momento algum ele demonstrou remorso ou culpa, muito menos antes da sua morte em 1959. Também nunca foi preso, nunca foi punido, nunca aconteceu nada contra ele por ter feito todas as atrocidades. Aqui algumas imagens, vejam como é grande, né, o complexo aqui. Aqui nessa imagem é uma imagem do filme, tá? Essa cena aqui, onde essa mulher ela teve os braços congelados, depois colocado na água fervente, aí ele veio com o ferro e puxou a pele dos 2 braços, aí ficou só o osso. Então, testes com armas, né? Como eu falei, com pressão, pessoas eram constantemente estupradas para estudar a questão de doenças sexualmente transmissíveis. E assim, absurdo atrás de absurdo, tá?
No final da guerra, em 1945, as atividades, né, da unidade 731 foram encerradas, e aí Shiroishi conseguiu fazer com que todos os participantes da experiência eles mantivessem segredo sobre o que acontecia por ali. Imagine, você viveu, né, vivenciou ali todo tipo de atrocidade. Você vai ter coragem de falar alguma coisa contra uma pessoa dessa? Para essa pessoa vir atrás de você e depois fazer pior do que você viu lá? Lógico que não, as pessoas ficaram morrendo de medo, né? Então elas ficaram, ó, caladinha de tudo que vivenciaram, tudo que viveram, né, durante aquele período. Só que quando o segredo foi descoberto lá em 1989, muitos ex-prisioneiros apareceram e revelaram o que eles sabiam. Só que, lembra que eu falei nos Estados Unidos, lá com um estudo que foi feito, né, em Casey, no Alabama, com a questão da sífilis, que quando foi Bill Clinton, né, anos depois, ele reconheceu, né, que foi um erro, tal, pagou, né, ali para as famílias, mas reconheceu. Lógico que não vai trazer a vida das pessoas, né, de volta, mas pelo menos reconheceu que foi um erro, né, do governo federal, tal, e tentou amenizar a situação. Aqui não, o governo nunca assumiu, né, e pediu desculpa por tanta atrocidade que foi feita, tá? Infelizmente, né, poucos receberam a devida atenção e o governo japonês recusou-se a pagar a indenização às vítimas e às suas famílias. Gente, já estou vendo a hora agora, são 10h01, tá? Isso mesmo. Oi? Isso, professor. Já chegamos nossa hora. Deixa eu só colocar aqui o Menina, a hora passou que ninguém sentiu. Eu disse a vocês. É ótimo esse assunto. Semestre passado a gente dava aula 10h10. Não fez isso, a gente horário. Continua, professora, até 11 horas. Tá bom. E eu não vou descansar, não. Amanhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu tenho que acordar para dar aula. Oi? É um assunto muito extenso e, assim, algo que a gente nunca imagina que poderia existir, né? Isso. Ô, professora, eu estava assistindo. Por isso que quanto mais a professora fala, mais a gente quer escutar, né? Pelo menos está sendo assim. prazeroso, né? Porque é assim. Muita gente não pode. Peraí, para ter ordem. Para ter ordem, levanta a mão e eu vou abrindo o microfone. Vocês vão abrindo a fala aqui para a gente encerrar. Vai, Antônio, levanta a mão primeiro, pode falar. É porque assim, o assunto é extenso, ele é grande. Mas a senhora explicando, falando, fica uma coisa tão bem mastigada que ao mesmo tempo dá curiosidade para querer mais, saber mais ainda. Que bom. Eu sei, eu tive professora de história, né? Eu sei que às vezes estudar história é aquela coisa maçante, chata, né? Mas que bom que eu estou conseguindo fazer com que vocês, né, estejam interessados e, né, queiram conhecer cada vez mais. Pode falar, Mônica. Fico feliz com isso. Na hora que tu estava falando aí, eu estava imaginando aqui, eu estava vendo um filme. Formando um filme, vendo tudo isso. Aí, de repente, acabou a aula, falei. A continuidade, professora, na aula. Acabou meu filme. Ó, eu estava imaginando as cenas, não estava nem assistindo muito. Vou deixar aqui para vocês só o nome do filme, tá? Para quem tiver estômago, eu já vou avisando. Não é o filme que você vai assistir ali com a família, tá? Para se divertir, não. É um filme muito pesado, tá? Então, o nome do filme é Man Behind the Sun, né? Que seria O Homem por Trás do Sol. Livre. É no YouTube que tem esse filme. Licença, professora, ele é dublado? Mônica, vai ter pesadelo. Eu quero assistir. Provavelmente ele não é dublado, tá? Os filmes que eu trago, eles não são dublados, eles são legendados. Então, para português, o nome do filme ficou Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana. Tá? Então, tem cenas muito fortes. Certo? Quem tiver estômago aí, pode assistir, né? Mas eu já estou dizendo, cuidado que o buraco é mais baixo e não é tão...
Repete campo. Repete campo. Campos 731. Bactéria maldade humana. Deixa eu abrir aqui. 731. Esses assuntos vai cair na prova, professora? Tudo que eu falar vai incluir na prova. Então, o nome do filme é Man Behind the Sun, né? Os Homens por Trás do Sol. E em português é Campo 731. Bactérias, a maldade humana. Daqui a pouco eu vou mandar a gravação dessa aula para vocês. Aí vocês veem lá na gravação o nome, certo? Tá aqui nos slides. Esses filmes são tão difíceis de conseguir. Mas tem. Se eu lembrar, quando eu terminar aqui a aula, eu mando o link para vocês. Tem no YouTube, eu acabei de ver. Tem, por isso que eu disse que ia mandar o link. Tem sim. Tá bom? Esse tem. Tem outros que são mais difíceis. Tá bom? Então, gente. Aula boa top. noite. Professora. Oi, Patrícia. Eu soube, não sei se foi o Wesley que falou, que ele disse que tinha um TED para entregar, a senhora passou no TED. Sim, gente, na primeira aula tem lá explicando toda a questão de avaliação. Você O pode TED, repetir a questão do TED? Poxa, TED deixa eu falar, gente. TED é um trabalho em grupo, 4 pessoas, onde vocês vão diferenciar moral, ética, deontologia e costumes. Certo? Aí é para entregar quando? No dia da primeira avaliação. Da nossa N1. Moral e botar lá no grupo. É o que, Patrícia? E começar a digitar e botar lá no grupo, porque tem gente que deve ter esquecido. Mulher, tem um vídeo da aula, é só vocês olharem o vídeo da aula. Tá lá o link. Professora, pode ser em dupla? Pode ser até 4 pessoas. Pronto, obrigada. Moral, ética e o quê? Deontologia e costumes. Tem lá, gente, na aula, é só vocês voltarem na aula 1 e vocês vão ver. Tá certo? Mônica, Tem toda a avaliação. Pode colocar lá, Mônica, também, para ajudar os outros amigos, né? Como é, Neira? Tu anotou aí? Anotei, vou passar, vou botar Pronto, lá. é mais fácil vocês verem um vídeo, dar o print e mandar no grupo. Pronto, resolvido. Aí, vice-presidente Tatá. Ei, gente, então eu vou lá, porque já são 10h10, eu vou jantar, amanhã cedo eu dou aula ainda. Tchau, Tá bom? obrigada. Fiquem com Deus, se protejam, um bom final de semana. Pra senhora Tenham um também. final de semana abençoado. Cheiro. Tchau, tchau. Fico Tchau, feliz que estão sim. gostando Boa das noite. aulas. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.